Olá, pessoal. Meu nome é Lara, eu sou médica geriatra, professora da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre a doença Covid-19. Então, em dezembro de 2019, começa na China alguns casos de pneumonia viral na cidade de Wuhan. Em 27 de fevereiro de 2020, já estava presente em 46 países. O patógeno dessa doença é um vírus que foi designado de SARS-CoV-2. E o nome da doença é Covid-19. Essa doença tem a característica de ter, em 43% dos casos, febre na admissão. E durante a hospitalização, em 88% dos casos, foi o que foi visto em 1.099 pacientes internados na China. Essa é uma doença que a tríade febre, tosse e falta de ar acontece em 15% das vezes. Mais de um sinal ou sintoma acontece em 90% das vezes. E os sinais e sintomas mais frequentes são febre, tosse e dispneia. Mas é bom lembrar que, como uma síndrome gripal, vai ter mialgia, confusão mental, cefaleia, dor de garganta, vai ter gente que vai ter rinorreia, dor no peito e também sintomas do trato gastrointestinal. Uma pequena porcentagem de pacientes apresentam diarreia, náuseas e vômito. Esse gráfico, essa imagem é muito interessante porque ela mostra pra gente um número de 191 pacientes internados, hospitalizados e compara sobreviventes e não sobreviventes. Lá no começo, todo mundo tem febre e tosse, e a dispneia apareceu ali pelo 7º dia. A marca mais clara no hemograma é a linfocitopenia. Acontece aí nessa amostra de 978 pacientes em 83% dos casos. E também, assim, outras alterações também acontecem, mas o que chama atenção é a diminuição no número de linfócitos. Na evolução laboratorial, a gente vê que o dedímero é um marcador de pior prognóstico. Então, pacientes que têm dedímero alto, isso acontece ali pelo 7º dia, a diferença entre os grupos, e aqueles pacientes que têm linfocitopenia também tendem a ter um prognóstico pior, são do grupo de não sobreviventes, nessa amostra de 191 pacientes. Numa outra amostra com 138 pacientes, a gente vê que ali pelo 9º dia de doença há um aumento de leucócitos e neutrófilos no grupo dos não sobreviventes. Ali pelo 11º dia, diminuição dos linfócitos, e o dedímero ali pelo 5º, 7º dia já diferente, como na outra amostra, dizendo que quem tem dedímero alto tende a fazer parte do grupo dos não sobreviventes. Quando a gente olha a função renal, ureia e creatinina, ali pelo 13º dia, os pacientes que não sobrevivem mostram claramente que estão indo mal e mostram a evolução de insuficiência renal. Nas imagens, raio-x e tomografia de tórax, nessa amostra de 99 pacientes, a gente vê pneumonia bilateral em 75% dos casos. Nessa amostra de 1.009 pacientes, a gente vê que 59% dos pacientes tinham alteração de raio-x e 86% tinham alteração de tomografia de tórax. E aí chama atenção a opacificidade em vidro fosco e a presença de infiltrado intersticial, focal e bilateral. Nessas imagens a gente vê assim, o aspecto do raio-x, né? Aqui nesse primeiro momento, em 6 de janeiro, um raio-x já bem comprometido. Quando a gente vê ali 4 dias depois, a piora do estado, a piora do infiltrado, do comprometimento do paciente. Aqui a mesma coisa na tomografia de tórax, porém para melhor. No dia 1º de janeiro, o paciente está com bastante comprometimento e ali pelo 15º dia, 15 de janeiro, ele já está bem melhor.
Essas imagens mostram na parte de cima o infiltrado em vidro fosco bilateral e o progredir desse infiltrado, e na parte de baixo mostra a melhora, a absorção do infiltrado bilateral depois que o paciente é submetido à oxigenação por membrana extracorpórea. Das características clínicas, em 191 pacientes, a gente tem que mais ou menos um quarto, um pouquinho mais, 28%, não sobrevive, infelizmente falecem. Destes, 48% tinham comorbidade, hipertensão, diabetes, doença cardíaca coronariana. E quando a gente classifica os casos, a gente vai ter pacientes leves, que não vão ter alteração radiográfica, os moderados, que têm febre, sintoma respiratório e já tem alguma alteração de radiografia, e aqueles graves, que têm dispneia, taquipneia e diminuição de saturação em ar ambiente. Os pacientes críticos, claro, evoluindo com insuficiência respiratória, choque séptico, insuficiência de múltiplos órgãos. 81% dos pacientes têm pneumonia leve e mais ou menos 19% são pacientes graves que precisam de hospitalização e ficam críticos. Esse é um comunicado da autoridade chinesa de doenças infecciosas, avaliando quase 45 mil casos. Aqui na Escola Paulista de Medicina, no site, a gente tem uma central de informação sobre o coronavírus e a Covid-19. Entra lá, tem bastante informação oficial, confiável, e tem esse outro site, esse outro link, que tem alguns vídeos, algumas informações da Comissão de Epidemiologia Hospitalar, e tem um vídeo muito importante que ensina como se proteger, como usar o EPI, como é que eu visto o equipamento de proteção individual e principalmente como é que eu tiro esse equipamento para não me contaminar na hora que eu estou tirando o equipamento. E eu cito esse artigo aqui para lembrar que é importante dormir, é importante receber apoio social. Então vamos motivar o nosso colega, vamos receber o carinho que as pessoas têm tido com os profissionais de saúde, com os médicos em especial. Porque isso está relacionado a menos ansiedade, menos estresse e melhor autoeficácia, ou seja, aquela sensação, aquele reconhecimento da capacidade de fazer as coisas. Então, importante, cuidem-se e bom trabalho a todos. Um beijo, tchau!